Olá, eu quero dizer para você que realmente é uma alegria estar aqui para compartilhar com você o conteúdo que nós preparamos para essa aula. Quero dizer para você porque eu estou tão entusiasmado. Nós recém completamos 20 anos de Brasil e eu acho que essa é uma marca memorável, é uma marca que tem que ser celebrada, porque não são todas as empresas que atingem essa maturidade. Nós sabemos que no Brasil, segundo o Sebrae, a maioria das empresas não passam de 1 ou 2 anos, né? E quando você tem uma marca tão expressiva para celebrar e com os resultados que a Universidade do Inglês tem apresentado nos últimos 20 anos, ajudando profissionais das mais diversas áreas a levar as suas carreiras para um outro nível, falando inglês, é realmente algo que merece, é realmente algo que precisa ser celebrado. E nós queremos celebrar isso de uma maneira especial, trazendo para você um conteúdo novo, trazendo para você um conteúdo exclusivo, trazendo para você um conteúdo que realmente vai deixar você entusiasmado se você estiver sério na sua decisão de falar inglês, se você estiver sério na sua decisão de levar sua carreira ou mesmo seu negócio para o próximo nível. Então, se eu pudesse te recomendar alguma coisa, coloque o seu celular no modo avião, ou se você estiver esperando uma ligação urgente, deixe o telefone com alguém para que possa te avisar, olha, chegou essa ligação. Feche o seu Facebook, desliga o WhatsApp se você já colocou o celular no modo avião, talvez isso já tenha sido feito, mas o que eu quero dizer para você é que você mantenha o foco por esses minutos que nós vamos estar aqui nessa aula e que você preste muita atenção, porque o conteúdo que nós vamos compartilhar com você aqui hoje é um conteúdo realmente surpreendente e daqui a pouco você vai entender por quê. Mas vamos lá. Aqui está como você vai aprender, o que você vai aprender nesse treinamento. Em primeiro lugar, como você pode aprender inglês muito mais rápido. Número 2, como você pode usar filmes para acionar o hemisfério direito do seu cérebro, que é muito mais poderoso, e aprender 10.000 vezes mais rápido do que o esquerdo. E pasme, até hoje, as escolas estão ensinando inglês focando no hemisfério esquerdo. Então, não me surpreende que eles ensinem inglês em 5 anos. E número 3, eu vou te mostrar como você pode enganar o seu cérebro para você aprender inglês até 10 vezes mais rápido. Aqui está o motivo dessa aula ser muito importante para você. Talvez você já saiba que os livros de inglês são pura perda de dinheiro e eles só servem para ficar empoeirados. Se você já fez mais do que 2 ou 3 cursos de inglês, talvez aí na sua casa mesmo você sabe do que eu estou falando. E no máximo, eles têm servido como apoio para um móvel aí na sua casa. Número 2, o mito de que aprender inglês tem que ser algo chato e monótono já foi quebrado há algum tempo. E a nova moda, eu ouso dizer que a nova regra é aprender se divertindo. E tem funcionado. E, em terceiro lugar, já é comprovado que você pode e deve aprender inglês com situações que estão no seu dia a dia. Agora, aqui está como esse vídeo vai poder te ajudar. Número 1, você vai entender por que usar os filmes como ferramentas para acelerar o seu aprendizado do inglês. Número 2, como impressionar o seu cérebro para que você absorva vocabulário muito mais rápido. E, número 3, você vai aprender o passo a passo e os exercícios práticos para aprender inglês usando filmes. Então, vamos lá! Antes de falar sobre como aprender inglês usando filmes, eu quero te falar o que vem impedindo você e milhões de brasileiros de falar inglês. Livrinhos de inglês e gramática. Vamos falar mais sobre isso. Agora vamos aos primeiros passos que você precisa saber antes de começar a aprender inglês com os filmes. Passo número 1. Primeiro você deve entender a importância dos filmes no aprendizado e conseguir comparar com algo que já é utilizado há muito tempo, mas cada vez mais vem se mostrando ineficiente, que são os livrinhos de inglês. E para isso, eu vou te mostrar os 3 pontos principais que diferenciam os filmes dos livrinhos. Vamos lá. Ponto número 1. Os filmes são vivos e dinâmicos. Os livros têm vocabulários estáticos e antigos. Ponto número 2. Os filmes usam o inglês do dia a dia ou da vida real. Os livros usam um vocabulário travado, sem expressões do dia a dia, vocabulário inventado. É por isso que muitas vezes as pessoas terminam um curso de inglês numa escola, viajam para os Estados Unidos, chegam lá, elas não entendem e não se conseguem fazer entender, porque o vocabulário que elas aprenderam nos livrinhos de inglês não é o vocabulário da vida real. Ponto número 3. Um filme contém, em média, 1.500 palavras únicas, comprovadas. Nós temos um software aqui no Brasil que conta as palavras dos filmes. E
O livro de inglês tem, em média, 300 palavras únicas. Esse aí a gente teve que contar na mão mesmo, combinado? Agora, vamos para o passo número 2. Um diretor de TV gasta milhões, muitos milhões, com um único objetivo: impressionar o seu cérebro. E o que você deve fazer é usar isso a seu favor. Mas deixa eu explicar melhor. Quando os filmes são criados, desde as falas mais comuns, tons das vozes, iluminação, até o ângulo que a cena é filmada, tudo foi feito para que seu cérebro se sinta atraído por aquele momento do filme. Agora eu preciso te contar mais uma coisa. Basicamente, o que um filme faz é enganar seu cérebro, e eles fazem isso muito bem. Por isso, em um filme de terror, você fica com medo, mesmo sabendo que aquilo não está acontecendo de verdade. O que acontece é que foram usadas tantas técnicas para enganar o seu cérebro que você realmente ficou com medo. Por isso, você chora em filmes com mais emoção, por isso você sente um frio na barriga quando alguém cai de um prédio em um filme de ação. Eu falei tudo isso para te mostrar uma coisa. Enquanto você assiste um filme, o seu cérebro fica em um estado ótimo para o aprendizado. E por que não aproveitar que você está se divertindo para aprender inglês? Você precisa aproveitar esse momento em que o seu cérebro está atraído pelo filme para aumentar o seu vocabulário em inglês, ou melhor, aprender a passar por situações em inglês. Bom, uma vez que você entendeu o que eu te disse até aqui, vamos para o passo número 3. Qual é o passo a passo para aprender inglês usando filmes? Mais do que um passo a passo, o que eu vou te revelar agora é o que temos usado nos últimos 20 anos para ensinar profissionais de todas as áreas a falar inglês. E esse vai ser o passo a passo que vai fazer o seu vocabulário explodir em 8 semanas. E se você me perguntar, mas Roberto, por que você está revelando isso depois de 20 anos? A razão é bastante simples. Estamos com uma longa fila de espera para os nossos cursos completos. E não seria justo com aqueles que precisam aprender inglês urgentemente não termos uma forma de ajudá-los. Então, a minha recomendação é: preste muita atenção e anote o passo a passo. Vamos lá! Se você fizer o simples passo a passo que eu vou te mostrar agora nos próximos minutos, durante 8 semanas, você vai levar o seu inglês para um nível que você nunca imaginou. A primeira coisa que você deve fazer é escolher um filme que você goste e que siga alguns padrões. Mas eu vou falar desses padrões um pouquinho mais para frente, tá bem? A próxima coisa a ser feita é dividir esse filme em 6 partes. Você vai pegar o filme e vai ver quanto tempo ele tem e você vai dividir em 6 partes iguais. Você vai fazer isso para facilitar o seu estudo, ok? Agora vamos aos exercícios que você deve fazer nas próximas 8 semanas. Primeiro você vai assistir ao trecho do filme sem legenda. O primeiro trecho que você separou, você vai assistir sem legenda. Isso mesmo, sem legenda. Por mais que você não entenda nada, esse é o momento onde seu cérebro vai ficar super atento aos aspectos visuais do filme e aos sons. E isso vai deixar o seu cérebro em alerta e pronto para absorver mais e mais. E aqui, o que eu quero é que você descreva em palavras o filme que você viu. As cenas, o que tinha nelas, o que os personagens fizeram, as emoções que eles tinham. Por exemplo, eles estavam bravos? E anote essas suas observações em português mesmo, tá bem? É aqui que você já vai ter a primeira surpresa. Você vai ver que tem mais inglês que você sabe do que você pensa. Mas vamos lá! Agora, novamente, você vai assistir ao mesmo trecho do filme, ao mesmo trecho, só que agora com legendas em inglês. E você vai fazer uma coisa aqui. Você vai sussurrar em inglês conforme forem passando as legendas. Então é sussurrar, não é para ninguém ouvir. Às vezes você nem se ouve falando. É como se você estivesse ouvindo só com o seu ouvido interno. E se você já sussurrou para você mesmo, você sabe exatamente o que eu estou falando, ok? O seu objetivo agora é associar os sons em inglês às palavras em inglês. E você vai fazer isso com as legendas. Veja, mais uma vez, que é a mesma cena que você está vendo pela segunda vez. O que costuma acontecer nesse momento é a sua primeira vitória. Você vai descobrir que sabe mais inglês do que pensava. Além das palavras que são iguais no inglês e no português, tem outras que são intuitivamente aprendidas, se estivermos usando um filme de Hollywood e não um livrinho de inglês, ok? E aqui, o que eu quero é que você responda outra pergunta. Qual é a diferença entre o filme que você viu e o filme que você leu, tá? Então, e anote isso mais uma vez. Essa é a sua segunda anotação.
E terceiro, assista ao trecho do filme com legenda em português. Agora é hora de começar a explodir o seu vocabulário, porque aqui você vai acelerar gigantescamente seu aprendizado, associando o seu novo vocabulário em inglês ao vocabulário que você já tem em português. As escolas de inglês não fazem isso no Brasil, mas a Universidade Harvard descobriu que a melhor forma, e talvez a única, de memorizarmos as coisas seja através da associação. E o que associação e que associação seria mais poderosa do que essa, né? Associar aquilo que você já sabe, aquilo que você está aprendendo, o português que você já tem, ao inglês que você está trazendo para dentro do seu cérebro. E agora é hora da pergunta final. Qual é o filme real? Qual é a diferença entre a primeira e a segunda e a terceira vez que você viu a cena? E quer mais um segredo? É só essa diferença que separa você de falar inglês. E você prefere fazer isso em 5 anos ou em 8 semanas? Bem, se você escolheu 8 semanas, vamos continuar, que isso aqui está cada vez mais entusiasmante. Passo número 4. Agora faça um ditado, porque não adianta nada entender inglês, falar inglês, se você não souber ler e escrever, ok? Agora você vai literalmente meter a mão na massa, você vai digitar as palavras e as frases do trecho do filme que você está trabalhando. Esse momento é muito importante, porque você vai estar fisicamente envolvido no processo e o seu cérebro vai entender que aquela atividade é uma prioridade para você. Número 5 agora, grave o trecho do filme. Agora você vai para a parte mais importante, você vai gravar o trecho do filme que está estudando, mas vai ser de uma forma diferente. Não vai ser frase por frase como um robô, e sim contracenando. Você deve colocar emoção nessa parte da atividade justamente para enganar seu cérebro. Entenda, quanto mais emoção você colocar, mais você vai fixar aquele vocabulário, ok? O que você deve fazer agora é escolher um filme com vocabulário do dia a dia, ou seja, evite filme de ficção, filme de época, por exemplo, Coração Valente, é um filme maravilhoso, mas além dele ser muito longo, eu não escolheria um filme assim, ele é um filme de época, então o inglês usado naquela época é aquele inglês igual que usava na época de Dom Pedro, vós vicê, vossa senhoria me concedes a honra de... Então não é o inglês que é usado no dia a dia, então você vai ter mais dificuldade para se relacionar com esse inglês e depois não vai conseguir usar ele na vida real. E também não escolha um filme com pouco diálogo, né? Não vai pegar aquele filme do Van Damme que tem muita ação e ele tem 3 falas no filme todo, porque aí você não vai ter 1.500 palavras de vocabulário, combinado? O filme deve ser atrativo para você, afinal você precisa se divertir durante o processo. E você deve cortar o filme em 6 partes, que é o ideal para você estudar por um período que dê para encaixar na sua agenda, mesmo que ela seja corrida, ok? Além disso, em 6 partes, você garante que o seu cérebro vai realmente conseguir absorver aquele vocabulário. Agora você deve estar se perguntando, mas Chober, parece ser muito trabalhoso fazer tudo isso. Será que eu consigo? Bom, eu particularmente acredito que se você precisa falar inglês, qualquer esforço é válido. Mas eu sei que hoje em dia as pessoas estão com as suas agendas muito apertadas e não têm tempo para definir um plano de estudo, muito menos para separar e cortar os filmes para estudar. Por isso, eu quero te apresentar a Máquina de Falar Inglês. É um programa completo onde você vai aprender inglês com filmes, músicas e diálogos da vida real. Todos já cortados, divididos e colocados na ordem perfeita para você aprender. Com toda essa tecnologia do nosso portal, com as atividades de ditado dinâmico, gravador de voz interativo, onde você simula que é um ator daquela cena, e nós temos certeza que toda essa tecnologia vai levar o seu inglês para um outro nível. E é exatamente essa fórmula que usamos para ensinar inglês há 20 anos para os nossos mais de 40 mil alunos de uma forma rápida, divertida e, acima de tudo, com resultados. Agora, deixa eu te explicar como você pode ter acesso ao nosso sistema de aprendizagem acelerada ou Accelerated Learning, em inglês especial para adultos, que não tem tempo para estudar por horas e horas e anos. Deixa eu te falar da Máquina de Falar Inglês. Um programa completo, 100% baseado nas mais modernas descobertas da Universidade Harvard e com uma tecnologia jamais vista em uma escola de inglês aqui no Brasil. Nosso software de imersão online controla o seu passo a passo, lição a lição, aula a aula, para que você tenha uma ideia, se a energia acabar de repente em seu computador, você, quando se conectar novamente, vai ser redirecionado automaticamente aos nossos servidores. Você será
redirecionado exatamente para a lição que havia parado. Em outras palavras, eu quero dizer que não adianta você dizer para o seu coach especialista em aprendizagem acelerada, que é alguém que está do lado de cá do nosso sistema, né? É alguém que está acompanhando dentro dos nossos servidores aquilo que você está fazendo, que você não estudou. Se você não estudou, por quê? Ele sabe de tudo, ok? Vamos falar um pouco dos resultados. Vamos imaginar que você tivesse começado o seu programa há 8 semanas. Então, hoje, você seria capaz de fazer entrevistas de emprego em inglês, liderar e participar de reuniões em inglês, receber ligações em inglês, enviar e receber e-mails em inglês sem precisar do Google Tradutor, viajar, morar e até mesmo trabalhar em um país de língua inglesa. Quando você viajar para o exterior, vai se comunicar com pessoas nativas. Quando estudar lá fora, vai ser colocado nas salas de quem fala fluentemente. E se morar em outro país, não vai ser humilhado por não falar inglês. Mas você também pode fazer viagens curtas a lazer ou a trabalho, sem se preocupar por não entender ou ser entendido. Fazer negócios com o mercado internacional, enfim, você vai entender filmes, músicas e livros, vai mandar e-mails ou conversar por chats em inglês e vai finalmente se juntar aos 5% da população brasileira que fala inglês fluente. E só antes de passar para o próximo tópico, todos esses itens que eu mencionei aqui, cada um deles nós não tiramos da nossa cabeça. Foram os resultados que os nossos alunos alcançaram depois de fazer o nosso programa em 8 semanas, nesses últimos 20 anos. Cada exemplo que nós usamos aqui foi tirado dos nossos alunos depois que eles passaram pelo programa, tá bem? E eu não matricularia meus filhos em nenhuma escola de inglês no Brasil, mesmo que precisasse. E agora eu vou dizer para você por quê. Eu vou compartilhar com você o porquê. O que descobrimos em nossa pesquisa de mercado que fizemos junto aos nossos alunos que já estudaram em 1, 2 ou 3 escolas de inglês, mas que não alcançaram o resultado antes de conhecer a máquina de falar inglês. Por uma questão de delicadeza, eu não vou dizer o nome dessas escolas, ok? E, só para não deixar o tema no ar, todos os meus filhos nunca estudaram em nenhuma escola de inglês, todos os meus filhos aprenderam a falar inglês aqui na Universidade do Inglês. Todos os meus filhos aprenderam a falar em 8 semanas, ok? A escola A é a mais cara do país, na nossa pesquisa. Tá voltando à nossa pesquisa. Ela custa em torno de 30 mil reais, ou um carro zero, dependendo do carro que você estiver falando. E um aluno disse assim, minha mulher estudou lá mais de 5 anos, e eu estudei aqui 8 semanas, e eu falo inglês melhor do que ela. Eu pagaria fácil o que ela pagou lá para ter o resultado que tive aqui. É isso que eu falo, que faz valer a pena, tá bem? A escola mais cara de São Paulo, na faixa dos 20 mil reais, tem um problema mais grave do que não ensinar os seus alunos a falar inglês. Essa escola também é a escola mais odiada pelos executivos de São Paulo, e veja o que diz um dos nossos alunos. O RH escolhe essa escola e manda a gente para lá. Quando a gente não consegue falar inglês, a culpa é nossa, não da escola, não do RH, a culpa é nossa. Por isso, eu paguei do meu bolso o curso da Universidade do Inglês, eu tinha que falar inglês, eu não podia perder o emprego. E tem a mais famosa no Brasil, que no momento, curiosamente, é a que mais nos manda alunos. E eu vou pedir licença aqui para não falar da impressão de um dos nossos alunos sobre essa escola. Mas uma curiosidade. Eu estava em uma palestra sobre negócios quando, de repente, chega como um palestrante surpresa o fundador dessa escola. E ele nos contou que não aprendeu a falar inglês com a sua própria escola, mas foi morar 1 ano na Austrália e, em suas palavras, resolveu o seu problema de falar inglês. Enfim, o que eu aprendi na palestra dele, entre outras coisas, é que se você quiser aprender inglês lá, é melhor comprar também uma passagem para a Austrália. Mas, essa escola custa em torno de 10 mil reais, tá? E sabe o que todas elas têm em comum? Todas ensinam gramática e apenas 2% das pessoas que se matriculam nessas escolas terminam falando inglês. Faça as contas, 2 de cada 100 alunos. Isso mesmo, 100 alunos se matriculam e apenas 2 falam inglês. Eu não sei você, mas eu tentei. Uma escola de inglês, 2 professores particulares. Eu não conseguia falar inglês. Eu tentei, mas eu não consegui ficar entre os 2, ok? E você pode me perguntar, Jober, e na Universidade de Inglês? Guarde esse número. De cada 1000 alunos que terminam o nosso curso, 999 terminam falando inglês. E como o nosso curso é um curso rápido, esse dado é realmente fantástico para os nossos alunos.
Eu sei que eu tenho que falar dos cursos online também, que ficam nos quartos dos seus donos e que são tão desprotegidos que estão constantemente sendo pirateados. Bom, é só uma coisa que eu tenho a dizer. O mais velho desses cursos tem perto de 3 anos de atividade. A Universidade do Inglês tem 20 anos. E como eu gosto de dizer, nós já passamos pelo teste do tempo. Os nossos mais de 40 mil alunos mostram que você não vai ser cobaia, ok? Mas o que a máquina de falar inglês tem de revolucionário é que ela adicionou ao método filmes de Hollywood, músicas em inglês e diálogos do dia a dia. Nesse programa, você vai aprender 2.000 palavras, 1.500 dos filmes, 200 das músicas e 300 dos diálogos. E é isso que te leva à fluência. E não sou eu que estou dizendo isso não, é o governo dos Estados Unidos e da Inglaterra. Com esse vocabulário, você tem um nível de proficiência de 600 pontos no TOEIC, que ainda não é um nível máximo, mas atesta a sua fluência. E tudo isso é feito através dos seus 2 hemisférios cerebrais, usando o sistema VAC-ATAC, para atacar o seu cérebro de maneira proativa, para você nunca mais esquecer o inglês que aprender, e tudo dentro das fundações estabelecidas pela maior universidade do mundo, a Universidade de Harvard. E claro, na sequência perfeita de aprendizado, que é ouvir, falar, ler e escrever. Se você entender a preciosidade daquilo que eu dei para você, lá nos passos para você trabalhar com o filme, e nós usamos a sequência perfeita, que é fazer você ouvir, falar, ler e escrever. Exatamente como você aprendeu a falar português, exatamente como você vai aprender a falar inglês. E com a mais moderna tecnologia já desenvolvida por uma escola de inglês aqui no Brasil, com simulador de imersão online, onde você vai fazer a sua imersão em inglês sem sair do Brasil. E tem ainda o estúdio de gravação, onde você vai praticar muito a sua conversação, contracenando com atores de Hollywood. E é aqui que eu digo uma das minhas frases preferidas. Só tem um jeito de você falar inglês e é falando. E praticar com um software de conversação é perfeito, porque ele não te julga, ele não se cansa e, acima de tudo, ele não te chama de burro. Com as legendas associativas, que, como o nome já diz, fazem o seu cérebro associar a nova língua à sua língua-mãe, causando 2 efeitos explosivos: a rápida aquisição da nova língua e a memorização por associação. E, claro, desenvolve a sua habilidade de leitura, né? E, finalmente, o ditado dinâmico, porque você precisa saber escrever em inglês para completar a sua fluência. E agora, com as 4 habilidades de comunicação desenvolvidas, é hora de você pensar em inglês. E como fazemos isso? Nas últimas 10 aulas do programa, você só pode falar inglês. Isso acontece de uma forma tão dinâmica que quando você vê, já está pensando em inglês. A máquina de falar inglês pode ser feita de 3 formas: em 8 semanas, em 10 semanas ou em 6 meses. E a primeira coisa que você precisa saber é que o resultado é o mesmo, não importa o programa que você faça. Já que o resultado é o mesmo, a sua decisão vai depender de 2 fatores. E o primeiro é a sua agenda. Cada aula dura de 90 minutos a 2 horas. E se você pode fazer aula todos os dias, o curso dura 8 semanas para você. Se você pode fazer 4 vezes por semana, o curso dura 10 semanas. E se você só pode fazer 2 vezes por semana, o curso dura 6 meses para você. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é quando você precisa falar inglês. Para cada uma dessas agendas, nós temos um coach especialista em aprendizagem acelerada, que vai pegar você pela mão no início do programa e só largar no fim. Temos especialistas para o programa de 8 semanas, para o de 10 semanas e para o de 6 meses. Você pode perguntar, mas Gilberto, por que esses especialistas? Nos últimos 20 anos, somos, sem sombra de dúvida, a escola que mais forma alunos no Brasil. E o nosso segredo é um só: nossos alunos chegam ao fim do curso. Pense, você já desistiu de um curso de inglês? Conhece alguém que já começou e desistiu? O que eu quero dizer? Não adianta eu te apresentar o melhor curso do Brasil se eu não te ajudar a chegar ao fim, ok? Esse é o trabalho do seu coach especialista em aprendizagem acelerada: levar você do começo ao final feliz. Nossos coaches especialistas em aprendizagem acelerada chegam a formar por ano 300 alunos. Acredite se quiser, existem professores de inglês que não formam 300 alunos na vida toda. O nosso segredo? Mantemos nossos alunos motivados pelo porquê individual, pela diversão durante a jornada e pela celebração das pequenas vitórias. E por último,
O nosso coach se especializou em usar a nossa tecnologia para fazer o trabalho duro para você, enquanto você se preocupa somente em falar inglês, ok? O segundo ponto da sua decisão é financeiro. Cada opção tem o seu valor. Quanto mais rápido você precisar falar, maior o investimento que você precisa fazer. Mas antes de falar dos valores, é importante que você saiba, não temos vagas disponíveis para o programa de 8 semanas. Parece que o Brasil todo resolveu falar inglês rápido. Mas nós temos algumas vagas para o programa de 10 semanas e para o programa de 6 meses. O valor do programa de 8 semanas é de R$5.000 para pagamento à vista. Mas como eu disse, esse programa está com as vagas esgotadas. O valor do programa de 10 semanas é de 12 parcelas de R$ 291,99 ou com 15% de desconto para pagamento à vista, ficando no valor de R$ 2.997. O valor do programa de 6 meses é de 12 parcelas de R$ 194,56 ou também com desconto de 15% para pagamento à vista e fica no valor de R$ 1.997. Por questões de planejamento, o nosso departamento financeiro já determinou um realinhamento de preços. Já está decidido que o programa de 8 semanas vai para R$ 6.000, o de 10 semanas para R$ 4.000. Como o programa de 8 semanas não tem vaga, se você realmente está sério a respeito de falar inglês, eu faria o que fosse necessário para ficar com uma das vagas do programa de 10 semanas, ok? Existem coisas que eu tenho muito orgulho de dizer, e essa é uma delas. Nesses 20 anos, a Universidade do Inglês é a única escola do país a oferecer garantia tripla. E a razão por que fazemos isso é para que você tenha 110% de segurança, que esteja 110% focado em alcançar a sua fluência, com risco zero, porque a Universidade do Inglês assume todo o risco por você. A Universidade do Inglês assume toda a responsabilidade por você falar inglês. Chega de colocar a culpa no aluno. É hora de você falar inglês. É hora do Brasil falar inglês. Vamos às garantias. A máquina de falar inglês te dá uma garantia incondicional de 30 dias. Ou seja, se em até 30 dias você testar o programa e achar que o seu inglês não está evoluindo, nós devolveremos todo o seu investimento. Sem perguntas, sem contratos que te prendem. Garantia de aprendizado. Caso você termine o programa e não esteja satisfeito com o seu resultado, tudo o que você tem que fazer é se inscrever para a próxima turma. Claro, sem custo algum, ok? Garantia vitalícia. Como eu gosto de dizer, esse é o último curso de inglês da sua vida. Caso, em algum momento no futuro, você queira atualizar o seu inglês, você pode fazer o curso novamente sem pagar nada. Imagine a alegria do primeiro aluno da Universidade do Inglês há 20 anos, que aprendeu inglês sem nada da tecnologia existente nos dias de hoje e que pode fazer o curso novamente, se quiser, apenas para se divertir e sem pagar nada. Se você está realmente sério a respeito de falar inglês, você vai prestar completa atenção aos próximos passos, porque isso pode fazer a diferença entre uma das vagas ser sua ou não. As vagas remanescentes, ou quando abrirmos novas vagas, serão preenchidas da seguinte forma. Passo 1. Preenchimento da pesquisa de perfil pedagógico. Nenhuma vaga será preenchida sem a pesquisa, ok? Passo 2. As vagas serão preenchidas pela ordem de chegada da pesquisa. Esteja atento para não deixar para depois e acabar ficando sem a sua vaga, ok? Passo número 3. Em caso de pesquisas que chegarem ao mesmo tempo, o critério de desempate será o porquê você precisa falar inglês. Quanto mais detalhado, quanto mais urgente, quanto maior o comprometimento, maior